Muito bom dia, irmãs. Graça e paz a todos que assistem às nossas aulas. Desejo a todos um feliz 2021 e que neste novo ano nós devemos pedir as bênçãos de Deus para nós termos mais saúde, mais paz e mais sabedoria para enfrentarmos esses novos tempos. Estamos hoje retornando às nossas aulas de 2021 com o livro de Tiago. E a nossa lição é a lição de número 8, e nós vamos estudar Tiago de 2, de 14 ao versículo 26. Eu não vou fazer a leitura, porque ao longo do nosso estudo nós vamos lendo os versículos. Vou fazer uma oração inicial agora. Querido Santo Deus, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor realmente nos dê sabedoria para entendermos a Tua palavra desta aula de hoje. Nós te pedimos uma bênção para todos nós que estamos escutando a lição, estudando, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãs, o tema da nossa lição de hoje é fé e obras. E parece um tema bem fácil, porque aquele que tem fé genuína, fé em Jesus Cristo, tem realmente uma grande alegria em honrar a Deus com as obras, com atitudes, com caridade, com ações boas. E aqui Tiago vai discutir esse assunto das obras. Parece fácil essa ideia. No entanto, existem pessoas que fazem uma confusão entre o que Tiago fala no capítulo 2, que Tiago fala que a fé sem obras é morta, e lá em Paulo, em Romanos 3:28, fala que a fé é que justifica a salvação do homem. Não significa que necessita das obras da lei. Então, nós vamos ver como que nós vamos ficar. O que as irmãs e os irmãos acham? Fé e obras se contradizem? Essa é a nossa lição de hoje. E nós vamos aprender hoje que a fé e obras eles não se contradizem, elas se complementam. Então vai ser uma lição bem firme, bem forte para nós. E para nós entendermos esse texto bem, nós vamos relembrar qual foi o contexto que Tiago escreveu esta carta. Ele escreveu esta carta para um povo que não estava morando em Jerusalém mais. Jesus já tinha morrido, ressuscitado, foi para o céu e esse povo tinha sido perseguido e ele estava na dispersão, que era qualquer lugar fora do lugar onde eles moravam, ali em Jerusalém, por perto. Então eram judeus convertidos a Cristo, mas eles foram morar em outras regiões, com outros povos, com outros deuses, outra cultura. Então lá eles não tinham templo para ir adorar, como eles tinham em Jerusalém. Lá eles iam nas sinagogas, e na sinagoga eles iam ouvir a leitura do Antigo Testamento, do Pentateuco, dos livros que existiam. Então, e eles, é o interessante que eles achavam que indo uma vez por semana na sinagoga, e eles tinham uma fé genuína, eles tinham uma fé viva. E o que Tiago observou? Que essas pessoas que diziam crer em Cristo Jesus, no seu dia a dia, elas não tinham vidas transformadas. Elas não praticavam o que elas professavam no dia que iam na sinagoga. Nada faziam no seu dia a dia para mostrar para aquele povo onde eles moravam que eles eram salvos através de Cristo Jesus. Então Tiago chama que as coisas que eles deveriam fazer para mostrar que eles eram salvos em Cristo Jesus, Tiago chama de obras. Então Tiago, no versículo 2:14, ele fala assim: meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Então aqui ele é muito contundente para esse povo que dizia que tinha fé, mas eles não faziam nada.
Eles não provavam para os homens de onde eles moravam que eles tinham fé. Então, ele quis dizer isso. Vocês dizem que têm fé, dizem que creem em Cristo, mas continuam pecadores. Vocês não demonstram a sua fé. De que adianta? Como diz aqui, qual é o proveito? Não adianta nada. E aí no versículo 17 ele diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, esse é o ensino de Tiago. E o que Tiago faz no decorrer dos versículos? Ele faz o seguinte: ele vai dar 5 exemplos, 5 situações para provar que ele está certo. Então, olha que interessante essa lição. Não sei quantos das irmãs, os irmãos que já estudaram sobre isso, mas essa é uma lição muito esclarecedora para alguém que não tem muita firmeza nesse assunto, principalmente para lidar com as pessoas que fazem essa confusão. Então, o primeiro exemplo que Tiago dá é uma situação muito comum que ele cita em Tiago 2,15. Ele fala assim: se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando de alimento diário, no 16 ele diz assim: e um de vocês lhe disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então, aqui é uma situação muito comum naquele tempo, mas uma situação muito comum para nós hoje também. As pessoas vêm, pedem alimento e pedem roupa, e nós abençoamos, vão com Deus, creio em Jesus Cristo, que você será salvo, tu e tua casa, e não tiram dinheiro para ajudar e não ajuda. Então, é uma situação que muitas vezes existe hoje. Então, Tiago fala aqui, qual é o proveito disso? Se você diz que tem fé, mas você não se sensibiliza com a necessidade do irmão. O outro exemplo que ele dá aqui é uma situação não muito comum, mas uma situação de discussão. No versículo 18 e 19, ele fala assim: mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem obras, e eu com as obras lhes mostrarei a minha fé. Então aqui uma discussão de duas pessoas, onde uma discussão hipotética, mas que ele está pensando naquele povo, onde um diz, eu tenho fé, e outro diz, eu tenho obras. E aqui é uma discussão onde diz assim, mostre sua fé sem obras. Agora eu vou mostrar minhas obras, eu vou mostrar minha fé através das minhas obras. Então aqui Tiago mostra que realmente ele quer explicar que a fé sem obras é morta. E vamos ver algumas coisas do que significa a fé morta. Primeiro que a fé morta é uma fé que não desemboca numa vida transformada, numa vida santa, é apenas intelectual, a pessoa apenas entende. Vocês já viram aquela historinha que fala que um homem, ele não entrou no céu por 20 centímetros? É uma historinha muito interessante que mostra, e você fala assim, nossa, mas coitado dele, né? Só por 20 centímetros não entrou no céu? Mas daí tem a explicação. 20 centímetros é a distância entre o intelecto, onde a gente entende tudo, sabe tudo, e o coração, que é o lugar das emoções, onde eu vou me sensibilizar pelo próximo. Então o homem perdeu o céu por 20 centímetros. Então uma fé morta é aquela que é apenas intelectual, ela não desce para o coração. Então e também uma fé morta é uma fé que não produz frutos dignos de arrependimento. A pessoa diz que tem fé, ela conhece o plano da salvação, mas ela não faz nada que as pessoas vejam que essa pessoa tem fé. Aqui também tem uma outra coisa que a gente sempre escuta, que essa pessoa ela vai todo domingo na igreja e aí durante a semana ela é um agente secreto, porque ninguém sabe
que essa pessoa é crente. É uma pessoa que tem uma fé inoperante, uma fé inútil, uma fé sem valor, porque é uma pessoa que continua sem vida transformada. E é uma pessoa que gosta de participar de uma comunidade cristã, porque ela sabe que ali, ela acha que ali, ela está mais perto de Deus, ela tem uma salvação, mas ela apenas é como aqueles crentes que estavam lá na dispersão. Apenas diz que tem fé, mas a fé não produz nada. Então a fé morta, a gente pode dizer que é uma fé incompleta. Quando que ela é completa? Quando ela tem uma consequência, que são as obras. Então as obras, elas consumam a fé. As obras são a evidência da fé. Nós somos salvos pela fé. Para realizarmos as boas obras, Efésios fala isso. Então, se não há obras, não há fé, de acordo com Tiago. Então, são palavras mais duras, porque muitas pessoas creem em Deus. Aí vem o terceiro exemplo de Tiago, onde ele faz, eu considerei aqui uma situação irônica. Porque ele diz assim, então vocês creem, vocês vão na igreja, vocês ouvem a palavra, vocês sabem o plano da salvação. Muito bem, é bom crer em Deus mesmo. Aqui é o versículo 19. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Mas ele fala uma coisa interessante. Até os demônios creem e tremem. Então os demônios também têm uma fé intelectual. Mas eles tremem, ele também tem uma fé emocional. O reverendo Nicodemos, ele fala que a gente tem que tomar cuidado, é perigoso algum demônio estar na nossa frente, porque aquele que tem apenas fé intelectual, o demônio tem até a emocional. Então aqui a gente tem que tomar esse cuidado, porque nós temos que tremer também de desejo de ajudar o próximo, desejo de falar uma palavra boa para as pessoas, porque se não tivermos isso, a nossa fé é morta. Conclusão, nós não temos fé, coisa nenhuma. É uma fé inoperante, inútil. Mas para aqueles que ainda não tinham entendido, Tiago continua com outro exemplo, Abraão. Abraão, no versículo 6 de Gênesis 15, mostra que Abraão creu e ele foi justificado pela sua fé para a salvação. E Abraão foi escolhido por Deus para ser o pai de muitas nações. E Abraão foi ficando velho e não tinha filhos para isso. Mas quando ele já estava bem velho, ele e a esposa Sara, eles tiveram Isaac. E parecia que eles estavam vivendo felizes para sempre. Acontece que em Gênesis 22, Deus chega para Abraão e fala o seguinte: você vai me dar Isaac em sacrifício para mim. Você vai sacrificar Isaac para honrar o meu nome. E Abraão levantou outro dia de manhã, ele foi lá, cortou lenha, se arrumou, pegou o facão, pegou o cutelo, né? E o fogo, convidou 2 servos, pegou Isaac e foram para onde Deus tinha mandado, que era lá na terra de Moriá. E aí ele teria que escolher um monte onde Deus iria indicar para o sacrifício de Isaac. E Abraão foi para o monte, fez o altar, amarrou Isaac, mas quando ele ia imolar Isaac, Deus colocou um carneiro para ele fazer o sacrifício. Então vamos ver aqui, onde está a fé de Abraão? A fé de Abraão está na obediência a Deus. E acima de tudo, a fé está na certeza de que Deus iria ressuscitar Isaac. Caso ele matasse Isaac, Deus iria ressuscitar Isaac. Deus iria fazer o melhor, porque afinal de contas, em Isaac estava a promessa de muitas nações. Então Deus
a fé dele foi de ter certeza que Isaac iria voltar. Tanto que ele disse para os servos: vocês fiquem me esperando aqui no pé do monte que nós voltaremos. Então, essa foi a fé de Abraão. Acontece que nós precisamos então entender o que Tiago está dizendo. Onde que está a obra de Abraão? A obra está em todas as ações que ele fez, as ações determinadas que ele fez. Que ele levantou outro dia, ele não ficou lá na cama, vou esperar das 8 horas, eu vou ver o que será que Deus tem para mim, porque eu não sei não se eu vou imolar Isaac, não sei não, não foi assim. Abraão levantou outro dia, ele levantou cedinho, ele foi, ele mesmo cortou a lenha, ele chamou os servos, ele pegou o facão, ele pegou o fogo e convidou Isaac e foram. E outra coisa, ele precisava andar um tempo para chegar lá na terra de Moriá. Lá tinha vários montes e Deus indicou o monte Moriá para ele subir. Ele subiu o monte Moriá, chegou lá em cima, qual outra ação que ele fez? Será que ele se ajoelhou, pediu que Deus tivesse compaixão dele? Não, ele fez o altar, colocou a lenha no altar, que Isaac mesmo tinha trazido nas costas, colocou a lenha no altar e ainda amarrou Isaac. Então foram ações determinadas. Então obra não significa apenas você dar um dinheiro, dar uma cesta básica, dar alguma coisa para alguém necessitado, uma obra de caridade. Significa ações determinadas para honrar a Deus, honrar o amor que Deus tem por nós. Essa foi a grande obra de Abraão. E esta fé é chamada uma fé completa, uma fé salvadora, porque ela tem a parte do intelecto, onde a gente entende realmente que temos fé em Cristo, porque Cristo morreu pelos meus pecados, tudo que nós precisamos crer, mas também tem as emoções que nos sensibilizam, e tem também a vontade de realizar as ações necessárias para honrar a Deus. Então são 3 coisas que nós precisamos para ter a fé completa: a fé intelectual, a fé a fé emotiva, realmente nós nos sensibilizarmos, e a vontade de realizar as ações, a vontade de estar realmente realizando as ações. E será que Deus faz como faz para nós, como faz para Abraão? Sim, faz. Faz através de coisas simples, algum pedido de oração, alguém que quer uma conversa, uma palavra que você vai dar, uma atitude. Então são atitudes de caridade, de participação de alguma coisa para você fazer a obra de Deus, mas também com ações que nós devemos fazer. Aqui Tiago usou o exemplo de Abraão, que ali na dispersão todo mundo conhecia Abraão. Nós também conhecemos Abraão, que foi o pai da fé, um grande nome na palavra de Deus. Mas Tiago aí dá um exemplo de uma pessoa simples também, que é o 5º exemplo, que é uma pessoa como nós, uma pessoa pecadora, uma pessoa como nós, que foi Raabe. Então Raabe, a história de Raabe aparece quando o povo de Israel estava para tomar Jericó. E aí Josué, ele mandou 2 espias para Jericó e escolheu a casa de Raabe para que os espias fossem. E Raabe era uma meretriz, e lá na casa de Raabe se encontravam os homens, né? E talvez não fosse só a Raabe, a meretriz, fosse uma casa de meretrício. Então ali muitos homens vinham e contavam as coisas da cidade. Então, e os espias deram olhada na cidade, foram na casa de Raabe, ficaram sabendo muitas coisas, conversaram com Raabe, e Raabe ficou sabendo quem eram os espias. E nessa conversa, Raabe falou: mas vocês são daquele povo que Deus tirou da terra do Egito, trouxe assim? Somos. Eu creio nesse Deus. Então ela professou a fé dela, que ela também acreditava nesse Deus. Mas acontece que o rei de Jericó ficou sabendo dos espias
e mandou soldados lá na casa de Raabe. E Raabe, quando chegaram os soldados, Raabe falou: de verdade, tiveram aqui duas pessoas diferentes, mas eu mandei que fosse embora. Já deve estar ali, indo pelo caminho. Aí acontece que Raabe tinha escondido os 2 espias no eirado da casa onde ela guardava os tecidos, e ali ela escondeu os espias. Então aqui foram as ações da fé de Raabe, porque se ela não acreditasse que aqueles 2 homens, 2 espias eram da parte de Deus, ela não faria essas ações. Ela escondeu os 2 espias bem escondidinho, que os soldados procuraram e não acharam. Depois que os soldados foram embora, ela desceu os espias pela muralha da casa dela com uma corda, e os espias desceram, e ainda ela disse: vocês vão tomar esse caminho, vocês vão se esconder em tal lugar por tanto tempo, para vocês poderem ir em paz de volta para Josué. Então Raabe, ela teve uma fé, mas também ela agiu em favor do povo de Deus. E Raabe, ela fez parte, inclusive, da genealogia de Jesus. Olha como foi importante não só Abraão, mas também Raabe, que foi muito importante porque ela fez tudo isso. Então, como Raabe, uma mulher simples, nós também somos simples pecadores, nós também temos condições de ter essa fé e ter essa obra maravilhosa. Então, aqui no versículo 26, para encerrar esta parte, fala assim: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, esse nosso estudo é interessantíssimo e é muito importante para nós também fazermos a avaliação das nossas obras. O que temos feito agora na pandemia? O que fizemos antes da pandemia para honrar a Deus com obras? Porque, segundo Tiago, a fé sem obras é morta. As obras que são decorrentes da fé, essas obras são importantes. Para não sermos agentes secretos de Deus. E também tem um versículo que é muito interessante de lermos, que é 2 Coríntios 5:10, que eu vou ler para as irmãs e os irmãos. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, nós vamos realmente entrar no tribunal, mas Cristo vai saber como foi a nossa vida, como foi a nossa fé e como foram as nossas obras. Então, quem quiser fazer essa lição de casa, de relacionar as suas boas obras, seria uma coisa interessante. Não é para colocar na classe Filadélfia. Se você quiser colocar feito, significando que você já fez, vai ser até legal da gente combinar quem tanto que já fez essa tarefa. Então, espero que o Espírito Santo acrescente em nossos corações o que possa ter faltado pela deficiência da nossa fala. Então, para que Deus nos abençoe e nós realmente entendamos a sua palavra. Queridos, vou fazer uma oração então. Querido Santo Deus, nós temos a certeza que a sua lição vai ficar firme nos nossos corações. Nos abençoe, abençoa a nossa inteligência para podermos entender, mas não só a nossa inteligência, as nossas emoções e a nossa vontade, Senhor, de agirmos, de honrarmos, de aceitarmos os trabalhos que o Senhor manda para nós. O Senhor tem mandado muito trabalho, o Senhor tem dado oportunidades para nós provarmos a nossa fé nesse mundo que a gente vive. Querido Santo Deus, se nós não temos visto essas oportunidades, que o Senhor mostre essas oportunidades, nos dê facilidade de ver as oportunidades através das mídias sociais. Nós vamos ver muita gente necessitando de uma palavra
de salvação, uma palavra de carinho. Através das mídias sociais, mesmo na pandemia, nós temos oportunidade de falar de Ti. Querido e Santo Deus, nos abençoa, nos dirige, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, irmãs, um bom domingo a todas, que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.